Oi, meu nome é Henrique Couto, sou idealizador do projeto Representante Moderno e hoje eu vou contar com detalhes como que você pode e deve, na verdade, se preparar para a retomada depois da crise. Então, como usar esse tempo agora de crise para se preparar para essa retomada. Eu sei que você está cansado então de teorias mirabolantes, de cursos, de blá blá blá, de como que pode te motivar melhor. Portanto, se tu tá esperando, que eu vá te motivar para passar a crise, me desculpa, é o conteúdo errado. Meu trabalho é prático, eu não tenho intenção de fazer ninguém chorar. A ideia aqui desse projeto é que tu saia desse vídeo com mais conhecimento do que quando tu chegou aqui. Então esse é o representante moderno. Teorias são ótimas. Eu mesmo sou entusiasta de teorias. Eu já estudei muito, já participei de vários projetos e pesquisas, então eu sou entusiasta de teorias. Agora elas não valem de nada se a gente não conseguir trazer elas, pegar essas teorias e trazê-las para a nossa realidade. Bom, no episódio de hoje eu vou trazer para a prática esse best-seller aqui, de Aaron Ross, Receita Previsível. Até foi engraçado, quando eu fui comprar esse livro, o rapaz lá da livraria me perguntou assim: tá, mas a gente não devia estar procurando lá na seção de culinária? E aí eu até achei engraçado, por causa do nome, Receita Previsível. E de fato, na primeira vez que tu olha para esse título, tu não tem, talvez, tu pensa que, o que isso tem a ver com vendas, com negócio, Mas é bem simples, No momento que a gente olha receita do ponto de vista de faturamento, a gente pensa, tá, então faz sentido. É ter todos os meses uma previsibilidade de quanto que a gente vai vender, quanto que a gente vai faturar. Então a ideia desse livro é justamente essa, uma ferramenta para criar esse tipo de previsibilidade. Bom, então vamos começar aqui com essa curva. Essa curva é trazida pelo livro e ela tem os 3 estágios, digamos assim, de uma empresa, de faturamento. O primeiro estágio, o estágio A, que seria quando a empresa começa, ou seja, quando o dono da empresa, ou a pessoa que está vendendo, no caso, ela tem os conhecidos, tem as pessoas que ela já conhece, que ela vai abordar, os amigos, os parentes, às vezes o próprio networking daquela pessoa ali. Então ela começa a vender dessa forma, para as pessoas que ela conhece. No segundo momento, que é aqui na parte B da curva, o que acontece? É quando aquela empresa, ou aquele representante comercial, no caso, ele está em um momento onde, em um mês, ele fatura muito bem. Em um mês, ele não fatura tão bem assim. Então, ele está ainda, digamos assim, se aperfeiçoando na forma de fazer, de criar uma previsibilidade na sua receita. Então, ele está no momento de picos, de picos e vales no seu gráfico de faturamento. Isso é até engraçado que o pessoal chama esse período, assim, nessa teoria, de hot coals, do inglês, Hot coals. Que significa, então, como se fosse caminhando na brasa. Então a brincadeira é mais ou menos essa. Você está caminhando na brasa e vai pisando assim, e aí o gráfico fica todo cheio de subidas e descidas, Então essa que é a ideia desse parte central aqui. E o grande objetivo desse livro, do Receita Previsível, é justamente romper essa barreira. Então essa linha aqui que aparece nesse contexto, entre a região B, que é os hot coals, e a região C. Essa linha aqui é quando a empresa ela masteriza, ela domina a parte de gerar uma renda previsível. A partir daqui ela controla de uma forma consistente o crescimento dela durante os próximos anos, durante os próximos meses. Ela sabe o que ela tem que fazer para vender mais, de uma forma bem previsível, bem exata. Bom, continuando então na teoria do livro, para que consiga, assim, então, digamos assim, ter esse domínio do que tem que ser feito para crescer, sair daquela zona B ali andando sobre as brasas, a empresa tem que dominar as 3 principais formas de gerar novos negócios, o que o livro chama de gerar leads, Então ela começa com 3 tipos diferentes de leads, que estão mostrados nesse gráfico de pizza aqui. A parte que eles chamam de spears, ou seja, lanças. O que ele quer dizer com lanças? São leads que tu escolhe, que tu vai direto ao ponto com elas. São pessoas que tu escolheu para vender, empresas que tu escolheu para vender. Leads do tipo nets, ou seja, comparado a uma pesca. Vocês já viram como que a pessoa arremessa a tarrafa
por exemplo, aquelas pescas de tarrafa, né? Arremessa a tarrafa num lago ali para pegar os peixes, né? É como se fosse isso. As pessoas jogam uma campanha de marketing com um público em mente que vai responder àquela campanha. E vão ser os peixes que caíram dentro dessa tarrafa, né? Dentro dessa rede que o pessoal do marketing jogou. A ideia é mais ou menos essa. Seria o segundo tipo de lead. E também tem as leads seeds, ou sementes, que são leads de, por exemplo, pessoas que entram em contato com a empresa, pessoas que ouviram na TV, ouviram em uma reportagem, por exemplo, do dono da empresa falando sobre aquele assunto e entraram em contato. Então são leads um pouco mais orgânicas que vieram através de relações públicas, através de conhecimentos das pessoas e sementinhas mesmo que a gente deixou plantado ao longo da nossa existência na empresa. Então são esses três tipos de lead. A lança, que é a que a gente arremessa com certeza no alvo, a rede, que é a que a gente, tipo aquela campanha de marketing que é feita, e as sementes que a gente vai plantando ao longo do caminho. Então são esses três tipos de leads que fazem qualquer empresa atravessar aquela zona ruim para uma zona boa. Só que o grande foco desse livro aqui, do Receita Previsível, são as leads que a gente consegue controlar todo mês, que a gente consegue colocar para dentro da nossa empresa todo mês, que são essas leads spears, aqui, essas leads lança. Por quê? Qual que é a teoria toda do livro? Que em cima a gente consegue de uma forma, a gente consegue medir o quanto que a gente precisa fazer, quantas de novas leads que a gente precisa criar para ter um volume de vendas linear, um volume de vendas previsível. Digamos assim, né? Se eu mandar 100 e-mails por mês, eu sei que eu vou vender 1 milhão. Tipo, é mais ou menos essa conta, né? Claro, vai depender de caso a caso, mas então isso a gente consegue controlar. Se a gente conseguir manipular o tipo de lead lança, que é essa spear aqui, a gente consegue então saber ter uma receita previsível. Simplificando é mais ou menos isso. Só para ter uma ideia simplificada aqui do processo. Bom, mas aí a gente pergunta, e o que é lead especificamente? Aqui, lead, nesse nosso contexto aqui, é como se fosse alguém que tem interesse na gente. Pode ser um interesse fraco, pode ser um interesse forte, mas alguém que ouviu falar da gente e tem interesse em fazer negócio com a gente, provavelmente. Tem interesse no nosso produto, potencial interesse no nosso produto, vamos falar. Esse é o conceito de lead desse livro. Muitos podem variar, várias pessoas tratam lead desse jeito, mas o livro, e é uma definição que eu gosto bastante, é alguém que já tem um pequeno interesse. Digamos assim, quando eu te falar a palavra lead quente ou lead interessada, é uma pessoa que já tem realmente interesse em comprar da gente. Então, lead nesse contexto é um certo grau de interesse no nosso produto. Bom, então o próximo assunto assim, que é importante trazer no livro, que é um modelo muito interessante, é a estrutura comercial que o livro Receita Previsível propõe. É uma estrutura muito, muito boa de ser montada, de ser almejada. Como que ela começa? Ela começa por 3 etapas, digamos assim. A primeira etapa, que é a etapa de prospecção, a segunda etapa de fechamento dos negócios e a última etapa de sucesso do cliente, ou seja, de acompanhamento do cliente pós a venda. Nessa etapa aqui de prospecção, elas dividem-se em 2 partes. Essa parte aqui de representantes outbound, ou seja, são as pessoas que vão fazer aquele trabalho de gerar leads spear, que eu expliquei antes. São as pessoas que vão descobrir novos clientes potenciais e levantar o interesse nesses clientes. Elas vão estar com a lança procurando o cliente certo para lançar. Essa que é a ideia. E tem também os representantes, as pessoas que vão estar envolvidas no inbound. E o que elas vão estar fazendo? Elas vão estar respondendo dúvidas em redes sociais, vão estar respondendo e-mails, marketing, vão estar tratando com campanhas de vídeos, enfim, geração de conteúdo. Essa é um segundo universo de geração de leads, mais voltado para aquelas leads tipo NET, que eu expliquei antes. Tipo NET e tipo SEED, ou seja, as leads de rede, que foram das campanhas de marketing, e também as leads orgânicas que vieram das sementinhas que a gente deixou plantado nas palestras, enfim, nas coisas que a gente foi fazendo ao longo da jornada. Então aqui, basicamente, essa pessoa aqui de baixo vai estar cuidando do que vem organicamente da internet, enfim, e essa pessoa aqui vai estar gerando as demandas, através daquela lead spear que eu expliquei. O grande motor disso, desse trabalho, é justamente esse aqui. A figura do SDR. SDR
é como se fosse um novo cargo criado, né, nesse livro, que esse livro propõe aqui, chama SDR, ou seja, do inglês Sales Development Representative. Sales Development Representative, ou seja, trazendo para o português, seria um levantador de negócio, né? Uma tradução assim, nada ao pé da letra, mas uma tradução mais fácil de ser compreendida. Seria um levantador de negócio. Então, esse quadrado aqui seria a pessoa que vai estar sendo o motor de toda essa engrenagem aqui. Bom, no momento que essa pessoa ela gera esse novo negócio, ela começa isso, chega um momento em que ela qualifica aquele cliente, ela desperta o interesse naquele cliente e ele é passado, então, para os executivos de venda, para a pessoa que vai realmente fechar o negócio. Eu contei uma experiência que eu tive num outro vídeo, uma experiência que eu tive com a Joana, a minha esposa. Ela era SDR e eu era executivo de vendas naquela experiência. A gente foi viajando e ela foi marcando viagens e eu fui executando as visitas ao longo do caminho. Aquele vídeo foi um exemplo desse trabalho aqui, SDR e executivo de vendas. Então, no momento que essa pessoa faz a qualificação, passa para cá, o executivo de vendas vai se encarregar de fechar o negócio e, por fim, a gente vai passar isso daí para a pessoa que vai tá dando manutenção naquele cliente, vai estar atendendo, suporte, sempre que ele tiver alguma dúvida. No caso de quem vende software mesmo, né? A pessoa vai ter um gerente de conta daquele software, que vai de vez em quando fazer uma reunião, ver como é que está indo o uso. Então tem uma série de formas de utilizar essa pessoa de sucesso do cliente aqui. E basicamente, aqui é interessante também, porque o sucesso do cliente muitas vezes gera novos negócios. Indicações, pessoas que vão estar entrando em contato. Então daqui acaba entrando de novo para o inbound, para aquela pessoa que atende o inbound, repassa, qualifica e também passa para cá. Então tudo que passa para cá são oportunidades qualificadas por essa pessoa inicial. Então isso faz com que o tempo do executivo de venda seja muito bem calculado, um tempo muito bem preservado, porque ele vai ter toda essa etapa de cuidado, de filtragem antes. Claro que essa estrutura ela é mais robusta, dá para ver que tem várias pessoas envolvidas, né? Mas num primeiro momento, entendendo ela, esses diferentes papéis eles podem ser feitos por uma única pessoa, no caso, por você que está assistindo esse vídeo pode fazer todos esses papéis. E no momento que as vendas escalarem utilizando esse método, aí começa então a colocar um SDR, a colocar daqui a pouco outra pessoa para te ajudar em outro estado, a fazer a venda para ti, depois por último alguém para dar o suporte, talvez para os clientes. Mas num primeiro momento dá para fazer todas essas tarefas, digamos assim, sozinho, mas vestindo essa capa, né, essa roupa do personagem na hora que estiver fazendo cada uma daquelas tarefas, que isso é bem importante para manter então o foco, a filtragem, a qualidade do trabalho. Bom, uma das grandes inovações assim, que esse livro traz é a forma tradicional de se fazer prospecção e a forma nova. Então a prospecção que todo mundo conhece, eu imagino, é a prospecção da chamada fria, que a gente chama, né? Onde tu pega o telefone, liga para uma empresa, provavelmente a secretária vai atender ou a recepcionista, ou o recepcionista, enfim, e tu vais atender, falar com essa pessoa e vai dizer assim, quem que toma as decisões aí de novos produtos? Aí tu vai passar, ele vai dizer, o fulano, mas manda uma apresentação que eu passo para ele depois. Aí aquilo geralmente não vai muito para frente, né? Então esse conceito era a forma tradicional de se fazer prospecção. Na Cold Calling 2.0, ou seja, chamada fria 2.0, que o livro traz, é um pouquinho diferente. O princípio de usar o telefone continua, o princípio de usar o e-mail continua, só que a ordem muda um pouco e tu tens já em mente, antes de fazer qualquer abordagem, qualquer contato, quem que é o decisor daquela empresa. Então aqui na Cold Calling tradicional 1.0, que a gente conhece, a primeira coisa são e-mails longos de apresentação. Ligações para descobrir o decisor. Pouca efetividade no follow-up. Essas são, digamos assim, as características gerais da cold calling tradicional. Então, basicamente assim, tu faz uma ligação para descobrir quem é o decisor,
Aí tu manda um e-mail, digamos assim, longo, né, com a tua apresentação, com a apresentação da empresa, e isso acaba sendo pouco efetivo. No momento que tu liga para fazer o follow-up, para ver se ele recebeu o e-mail, enfim, tu vais te deparar com, pois é, recebi, mas não é do meu interesse, ou se não, não consegui passar ainda pro fulano lá, pro nosso diretor, porque ele estava em viagem, enfim, uma coisa pouco efetiva, tu acaba desistindo ali, não te dá nenhum tipo de comprometimento do cliente contigo. Já na Cold Calling 2.0, que é o que o livro propõe aqui, a gente já sabe quem é o decisor e manda e-mail direto para ele. Então essa é a primeira grande diferença. Quando há interesse, ligamos, sem passar por outras pessoas. Então a probabilidade aqui de interesse acaba sendo muito maior. Então essas são, digamos assim, as grandes diferenças, né, desse novo sistema. Aqui a gente já sabe quem é o decisor e manda o e-mail direto para ele. Quando há interesse, a gente já liga direto para ele, no e-mail mesmo. E a probabilidade, então, de haver um negócio aqui é muito maior do que no caso da Cold Calling 1.0. Bom, então eu diria que, assim, que a grande diferença entre essas duas técnicas de se fazer ligações frias está nessa parte de ter, então, feito uma pesquisa maior com quem que a gente vai falar e principalmente se aquela empresa que a gente vai falar tem ou não tem potencial de comprar da gente. Então, essa que é, digamos assim, a grande diferença. Ela envolve um pouco mais de pesquisa. E hoje em dia, onde a internet está aí para nos ajudar, onde o LinkedIn está aí, os sites das empresas estão aí para nos ajudar, fica infinitamente mais fácil de se fazer isso do que antigamente, quando tu tinha as páginas amarelas e tinha que estar indo lá procurando as empresas e tentando descobrir na unha mesmo quem que era o decisor de cada uma delas. Então vamos fazer uma comparação aqui entre o sistema tradicional e o sistema 2.0, só para ter uma ideia bem prática mesmo. Que a ideia é para sair daqui com um conhecimento bem prático. Quem nunca recebeu ligação de telemarketing vendendo internet? A pessoa liga, seu Henrique, você foi contemplado com uma internet, não sei o quê. Tipo, eu já tenho internet, eu não preciso de internet. E na minha casa nem sou eu que sou o decisor, seria minha mulher. Então a pessoa está falando com a pessoa errada e para um produto que eu não preciso. Então, como que seria, digamos assim, uma Cold Calling 2.0 nesse exemplo? A pessoa ia estar me ligando, ela ia ter pesquisado antes, né? Ela ia saber que na casa do Henrique ainda não tem internet. Aí ele ia ligar e ia perguntar assim, eu poderia falar com a senhora Joana? Aí eu ia passar o telefone para a Joana, né? E eu ia falar, Dona Joana, como que a senhora nesse tempo ainda não tem internet? Vamos fazer o seguinte, vou botar a minha internet aqui para a senhora poder ver o seu programa favorito lá no Netflix. Pô, é totalmente diferente, né? Ele já sabe que é o decisor, já sabe que eu não tenho internet, e já tá falando do Netflix, que é uma coisa que talvez a minha esposa converse com as amigas dela e queira, enfim, assinar, né? Então, ele já tem, a probabilidade dele acertar é muito maior do que na Cold Calling 1.0. Então, só para entender qual que é essa diferença. Agora, a gente trazendo para o nosso mundo mais empresarial, é muito mais fácil ter esse tipo de informação, né? Todo mundo está no LinkedIn, todo mundo está nos sites das empresas. Então, só para ilustrar um pouco, né, como que seria a diferença dessas duas aqui. Mas a chave da diferença está nessa etapa inicial de qualificação e de pesquisa. Mas como que é o processo de prospecção outbound? Ou seja, o que um SDR, que é aquela pessoa, aquele levantador de negócios, o que ele tem que fazer, qual que é o processo de trabalho dele? Então, como eu falei antes, se você vai começar com esse trabalho aqui, é importante conhecer essas etapas para que você possa fazer essas etapas e depois, quando a coisa crescer, você contratar alguém para fazer essas etapas. Bom, então a primeira etapa é achar o perfil ideal de cliente. E aí como que o livro sugere que isso seja feito, né? Qual que é o teu cliente, na tua carteira de clientes, qual que é o teu cliente que te dá o melhor equilíbrio entre receita e trabalho? Ou seja, quanto que tu tem que trabalhar em horas mesmo para conseguir aquele volume de receita. Então o perfil ideal de cliente é um equilíbrio entre digamos assim, o tempo de dedicação necessário e a receita que ele gera. Esses são os parâmetros que o livro traz para dizer o perfil ideal de cliente. Então esse segundo passo aqui, baseado nesse perfil ideal de clientes, a gente constrói uma lista de empresas.
Nesse caso eu falo empresas porque a gente está... O foco aqui desse trabalho é justamente para quem vende de empresas para empresas, ou seja, a venda B2B, né, que é chamada no mercado, de uma empresa para outra empresa. Então a gente constrói essa lista de empresas, importa essa lista para dentro do nosso sistema lá de envio de e-mails, enfim, né? Aí a gente roda essas campanhas de envio de e-mails com o objetivo de gerar interesse dos decisores. Ou, se a gente não tiver logo de cara o decisor, que a pessoa nos indique quem é a pessoa certa para falar. Mas tu manda um e-mail para uma potencial decisora e ele vai falar, não, a pessoa certa para falar é o fulano. Então, tem esse tipo de indicação ou já o interesse do decisor certo à medida que tu manda esses e-mails. Então, esse seria o terceiro passo, rodar essa campanha de e-mails. Só para ilustrar melhor essa parte do decisor, né? Então, a gente vai enviar um e-mail para um potencial decisor. Então, não adianta, por exemplo, se eu estou vendendo ferramentas, se eu estou vendendo uma máquina de usinagem para dentro de uma empresa. Não adianta, por exemplo, eu enviar um e-mail para o gerente de compras. Por mais que seja ele que vai comprar, enfim, ou que vai fazer essa negociação depois, não vai ser ele que vai especificar tecnicamente o equipamento que ele precisa, ou vai ter a necessidade de usar o equipamento. Quem vai precisar disso provavelmente vai ser ou o gerente de produção, ou o gerente talvez de manutenção, dependendo de alguma empresa ou outra. Então, quando eu falo de mandar e-mail para a pessoa certa, digamos que tu chegou numa empresa X e tu imagina que o decisor vai ser o gerente de produção. Então, tu enviou o e-mail para o gerente de produção, mas naquele caso, lá quem toma esse tipo de decisão é o gerente de manutenção. Então, esse próprio gerente de produção vai te indicar, não, fala com o fulano, que é o gerente de manutenção. Então, o teu objetivo ou é acertar de primeira, ou com que a pessoa que tu mandou o e-mail te indique com quem tu de fato deve falar. Então essa aqui é a ideia desse terceiro passo aqui do processo. Aí depois o quarto passo é vender o sonho, né? Sell the dream. Ou seja, no momento que a pessoa te responde com algum tipo de interesse e o número dela, não, pode me ligar, enfim, aí tu vai ligar para ela e aí tu vai conectar a tua solução com aquele problema que ela tem. Então, se ela está realmente com dificuldade, nesse exemplo aí da máquina para usinagem, ela está com dificuldade de usinagem, a tua máquina é a melhor para resolver aquele problema daquele decisor ali, daquela pessoa. Então, no último passo aqui, no momento que a pessoa, digamos assim, comprou a ideia que ela precisa daquele produto, é a passagem do bastão. Ou seja, está qualificado, passa pro representante externo, representante de vendas mesmo, ou se no caso você ainda estiver nessa fase de estar fazendo as duas tarefas, você só vai qualificar aquela lead e vai marcar o dia lá de fazer a reunião, de fazer a ligação para aquela pessoa, mas ela vai ter sido passado da parte de prospecção para a parte de fechamento. Isso é importante, né? Essa passagem de bastão. Bom, então aqui entra aquilo que eu disse lá no início, né? Que não adianta nada a gente ter aprendido toda essa teoria, todas as coisas legais do livro e travar na hora de executar isso, né? Trazer isso para a nossa prática. Então, nesse momento aqui do vídeo, eu preparei, a gente vai ver um exemplo junto aqui, um exemplo prático, de como que a gente poderia iniciar esse trabalho, mesmo tendo uma pessoa só. Então, digamos que você seja um representante comercial que venda embalagens da sua empresa para uma outra empresa. Você vende embalagem, enfim, qualquer tipo de embalagem, né? Nesse exemplo não importa muito. Aí você já está consolidado no mercado, já tem uma carteira de clientes que te compram, mas vamos imaginar que tu está naquele período ali, nesse exemplo, que está andando sobre as brasas. Ou seja, no mês de janeiro tu fatura 5 mil, no mês de fevereiro tu fatura 10 mil, no mês de março tu fatura 2 mil, no mês de abril tu fatura 20 mil. Ou seja, tu não tem uma previsão de como que o teu faturamento vai ser. Uma coisa é certa, os boletos eles não estão olhando para quanto que tu ganhou naquele mês, eles vão sempre vir constante, assim, linear, né? Quando não vem crescendo, que é pior, mas enfim, eles sempre vão vir ali. Agora, a tua despesa vai estar, às vezes tu vai ganhar menos do que tu gastou, às vezes tu vai ganhar bem mais, e aí tu vai ter que estar jogando, né? Tu guarda um dinheiro desse mês pro outro, enfim. Como tu resolve digamos que nesse exemplo, tu tá nessa situação, tá? E para completar ainda mais esse exemplo, tu trabalha sozinho. Então tu não tem ajuda, tu é um representante que trabalha sozinho. Então vamos pensar nesse cenário. Trabalha com embalagem, está na região B do gráfico, andando sobre as brasas e trabalha sozinho. Aí, talvez, tu esteja pensando assim, bom, o que adianta tu me falar em ferramenta de marketing, cold calling 2.0, eu não vou pegar isso, contratar agora uma ferramenta de marketing, eu não sei ainda mexer, como que eu vou criar e-mails, enviar isso automaticamente, eu não sei mexer nisso assim, ainda. Eu quero primeiro testar o método,
mas sem entrar... Eu quero botar meu pé na água primeiro. Então, antes de eu contratar grandes ferramentas, gastar mais dinheiro com isso, eu quero ver se isso tem ou não tem fundamento. Bom, então a ideia aqui é fazer um passo a passo de um plano onde tu não vai gastar nada e tu vai conseguir ter a primeira experiência com esse método aqui, de uma forma um pouco mais tangível assim nesse momento. Então, no nosso primeiro passo, nós vamos definir empresa-alvo. Então, esse exemplo vai ser o setor de alimentos, por exemplo. Esse é o nosso primeiro passo. No nosso segundo passo, vamos definir o decisor ideal. Exemplo, gerente de produção. No nosso terceiro passo, nós vamos definir e-mails para serem enviados. Então, no passo 1 a gente vai definir uma empresa-alvo, no passo 2 a gente vai definir o decisor ideal, no passo 3 a gente vai definir os e-mails para serem enviados. Esses e-mails, eles não podem ser aqueles e-mails longos e chatos. Eles têm que ser e-mails muito curtos. Por exemplo, fulano, esta semana estou fazendo um trabalho com empresas do setor alimentício na região de Chapecó. Estarei passando aí na quinta-feira de tarde. Posso passar rapidamente e conversar contigo sobre a minha nova embalagem, que é muito inovadora porque tu vai gastar 30% a menos com ela, por exemplo? Então é um e-mail curtinho, curto e grosso, como se tu já conhecesse o fulano. Como se teu fulano fosse teu amigo de infância e tu está passando na cidade dele e querendo dar uma chegada para tomar um café. A ideia é essa desse e-mail, tá? Então dessa paradinha só para fazer esse ressalva sobre o e-mail. Passo 4. Nós vamos criar um Google My Maps para organizar tudo. Teve alguns vídeos que eu já falei sobre o Google My Maps, mas ele é basicamente uma ferramenta de graça do Google, onde tu pode colocar vários pontinhos em um mapa. Então, ao invés de tu ter uma planilha cadastrando os clientes, tu vai cadastrá-las dentro de um mapa. Então, isso vai facilitar muito para tu organizar a tua viagem, a tua rota. O nosso quinto passo, então, vai ser uma pesquisa no LinkedIn com cargo igual a gerente de produção. Região igual a, vamos dizer assim, São Paulo e região, por exemplo. Nesse exemplo aqui. A gente vai começar por São Paulo e região. E o setor, a gente vai colocar alimentos e bebidas, por exemplo. A gente vai ter feito essa pesquisa no LinkedIn com essas três variáveis. O cargo, o local e o setor. Então isso vai nos dar uma lista. Por exemplo, lá 20, 30 mil pessoas, eu não sei. A gente vai fazer, e essa vai ser a nossa lista, por onde a gente vai começar. Então o sexto passo é analisar o site da empresa, colocar ela no nosso mapa e anotar lá quem é o decisor e também o status. Por exemplo, o status adicionado no LinkedIn, ou enviado e-mail, enfim, algum status assim para tu saber como que cada empresa está indo naquele teu processo de prospecção. Então esse seria o passo 6. Então o sétimo passo é descobrir o e-mail desse decisor, pode ser através do LinkedIn, no momento que ele aceitar o teu pedido de amizade, ou pode, em alguns casos muito específicos, pode tentar ligar e conseguir mesmo, estou tentando falar com o fulano já há alguns tempos e o e-mail dele está voltando, então tem como confirmar o e-mail dele? Aí a pessoa provavelmente vai confirmar para ti o e-mail, aí tu pode enviar o e-mail para aquela pessoa, adicionar ele na tua lista, e aí tu vai tentar falar diretamente com ela. Então tem que fazer pelo menos umas 10 novas empresas por dia, para que isso continue sendo alimentado. Então eu vou só organizar aqui. 5, 4. Mas a ideia aqui então é 1. Definir a empresa-alvo. 2. Definir o decisor ideal. 3. Definir os e-mails que vão ser enviados. 4. Criar o mapa do Google para organizar tudo. Essa aqui é o início do processo. Aí 5. A gente vai pesquisar no LinkedIn cargo, região e o setor. 6. A gente vai analisar o site da empresa e colocar no mapa do decisor e o status. E 7. A gente vai fazer pelo menos 10 novas empresas por dia até acabar aquela lista do LinkedIn. E depois o que acontece? A gente vai recomeçar tudo. Então isso aqui é um ciclo, né, que vai ser sempre recomeçado
Assim, no momento que a gente terminou a lista do LinkedIn, a gente vai recomeçar o ciclo. E vai ficar sempre nessa rotina de prospecção. Então essas 10 novas empresas por dia, elas vão ir com o tempo acumulando, gerando leads, gerando trabalho. No momento que tu perceber que essa engrenagem está começando a rodar, é muito mais fácil de iniciar-se então um processo já contratando um SDR para fazer isso, contratando até parceiros depois, mais pessoas nesse processo. Já que tu vai estar fazendo sozinho isso no início, é manter uma rotina. Por isso que eu já falei 10 empresas, porque 10 empresas tu vai estar com aquela lista do LinkedIn aberta, vai ter muitas páginas, tu vai fazendo 10 empresas e vai te tomar no máximo 1 hora, enfim, por dia. Então, essa 1 hora vai ser o motor para te dar aquelas visitas extras do teu trabalho que tu já faz. E aí, com o tempo, quando tu vê que esse trabalho vai dando mais resultados, os frutos vão crescendo, tu vai perceber que talvez seja a hora de investir mais tempo nisso. Aí tu decide se tu queres colocar já uma pessoa para te ajudar, ou um membro da família, alguém para treinar, para te ajudar junto nesse processo. E uma coisa eu garanto, quando os primeiros resultados disso aqui começarem a aparecer, é uma sensação assim, muito, muito importante, muito legal assim, de ser sentido. Por quê? Tu vai começar a perceber que está na tua mão ali a capacidade de gerar aquele fluxo contínuo de caixa. Então essas 10 novas empresas por dia, quando chegar no fim do mês, tu vai ter ali, enfim, 200 novas empresas no teu mapa. Dessas 200 novas, com o tempo, elas vão se acumulando, o teu mapa vai ficar cada vez mais povoado. E isso vai te dar cada vez mais, tu vai olhar para ele, e cada vez mais vão ter pontinhos que são negócios fechados naquele mapa. Vai ter o status. Isso vai te alimentando de uma forma que, além de tu saber que é um trabalho muito, muito importante que tu está fazendo para a tua receita, aquilo não deixa de ser uma grande inteligência de mercado, porque tu vai ter ali na tua mão um mapa muito cheio de pontos, muita informação, quem é o decisor de cada empresa, enfim. Isso é uma informação valiosíssima hoje em dia. A gente sabe que informação é a moeda de troca desse novo século, né? Então vamos dizer assim, até esse momento, talvez, você nunca tivesse pensado em ter uma forma de criar uma receita previsível na sua empresa. Talvez fosse uma coisa que tu nunca tivesse pensado. Mas com esse vídeo aqui, você está com a faca e com o queijo na mão para começar isso basicamente com 2 ferramentas, com o Google e com o LinkedIn. Tu não vai gastar nada. Só vai investir um tempo, às vezes, que tu ia estar fazendo uma visita fria, ou que tu ia fazendo uma coisa que não ia dar muito resultado mesmo, para investir essa tua energia todo dia um pouquinho, de passo em passo, e começar a coletar então esses resultados. Aí depois, quando o processo estiver mais natural, né, aí o céu é o limite, né? Aí tu pode contratar mais gente, tu pode ter um time de SDR, aí pode pegar aquela estrutura que a gente mostrou antes e ter ali o time do SDR, o time do cara que responde as tuas redes sociais, enfim, tu vai ter mais parceiros teus para ajudar a fechar negócio, tu vai ter uma equipe que vai só ficar atendendo telefone, resolvendo dúvidas ali dos clientes, implantando pedidos, enfim. Com o tempo, o céu é o limite, como eu disse. Agora, tudo depende de ter essa filosofia, esse trabalho da receita previsível ser feito de uma forma que seja, provavelmente, com as adaptações necessárias, né, disso que eu mostrei aqui, mas que tenha, então, sentido dentro da tua empresa. Bom, então eu espero que tu tenha gostado desse conteúdo, que possa te ajudar a usar esse tempo agora da crise para te preparar, para ficar ali com tudo em cima, já com a tua estratégia, já iniciar essa estratégia, começar a achar os decisores, até mandar e-mail para eles e começar a usar as ferramentas de teleconferência, se for o caso, para marcar reuniões, mas que tu use esse tempo para, com esse aprendizado, tu, né, mudar a tua empresa de nível em termos de faturamento, em termos de previsibilidade. Isso é muito importante, a previsibilidade. Então o tempo para preparar-se para sair da crise é agora, não é depois. Eu espero que tu tenha gostado. Se ficou com uma dúvida, quer saber mais sobre algum ponto, pode, enfim, utilizar os comentários aqui, enfim, pode se inscrever no canal também, nos seguir. Se você também tem dúvidas de como criar a conta do LinkedIn, como configurar, como criar a conta do Google mesmo, enfim, a gente pode estar fazendo vídeos também em relação a isso. Então comenta se tem dúvidas, porque isso vai nos ajudar até a entender, né, o caminho, as dúvidas que vocês já têm, para que a gente possa fazer conteúdos cada vez mais relevantes mesmo, cada vez mais úteis, né? A gente entende que hoje em dia a informação, como eu falei antes, é poder, né? E a gente quer dar mais poder para os representantes de todo o Brasil. Eu acho que vai ser sempre um prazer a gente estar trazendo esse tipo de conteúdo. A ideia é ajudar mesmo, assim.
e eu espero que tu use aí com sabedoria e que o teu negócio cresça bastante. Um forte abraço do Representante Moderno.